Você já parou para se perguntar por que, em pleno século XXI, cercados por tecnologia e racionalidade, ainda somos absolutamente fascinados por figuras que vestem capas coloridas e roupas de colã? Esse fenômeno global, que lota cinemas e domina as conversas nas redes sociais, não é apenas uma tendência passageira do entretenimento moderno. Na verdade, o que estamos testemunhando hoje é a continuação direta de uma linhagem de semideuses e heróis lendários que remonta a milhares de anos, desde os primórdios da consciência humana. Os super-heróis que conhecemos não surgiram do nada no vácuo da cultura pop. Eles são os herdeiros legítimos e os sucessores modernos de figuras monumentais como Hércules, Gilgamesh e o bíblico Sansão. Existe uma necessidade humana universal, quase biológica, de projetar nossos ideais mais elevados e nossos medos mais profundos em seres que possuem a capacidade de realizar aquilo que nós, meros mortais, jamais conseguiríamos. Ao olharmos para o Thor moderno ou para o imponente super-homem, estamos, na verdade, olhando para os mesmos arquétipos fundamentais que os antigos gregos ou babilônios admiravam enquanto contavam histórias ao redor de suas fogueiras milenares. Heróis como Batman e Mulher Maravilha são, essencialmente, deuses modernos caminhando entre nós, refletindo nossas lutas éticas mais íntimas em um espelho de fantasia e poder. A verdadeira faísca que acendeu essa era moderna de justiceiros mascarados. No entanto, foi forjada em um cenário de desespero absoluto e crise social severa. Para entender de fato o nascimento do primeiro super-herói, precisamos mergulhar nos Estados Unidos da década de 1930, durante o auge opressor da Grande Depressão. O cenário econômico era absolutamente devastador. As cidades estavam mergulhadas na miséria extrema e a corrupção política corria solta pelas ruas. As instituições tradicionais, que deveriam proteger o cidadão comum, como a polícia local e o governo federal, pareciam totalmente impotentes ou, em muitos casos, cúmplices das injustiças diárias. O terreno social estava fértil para o surgimento de um salvador metafórico, alguém que não estivesse preso às burocracias lentas ou às limitações físicas humanas. Foi exatamente nesse vácuo de esperança que dois adolescentes judeus de Cleveland, Jerry Siegel e Joe Shuster, deram vida a um ícone imortal. A história desses dois criadores é tão emocionante e carregada de significado quanto a de sua própria criação. Como filhos de imigrantes, Siegel e Shuster viviam diariamente a dualidade complexa de tentar se integrar a uma sociedade americana que nem sempre os acolhia de braços abertos. O Superman, concebido como um alienígena enviado de um planeta moribundo para a pacata Terra, tornou-se a metáfora definitiva para a experiência judaica e imigrante da época. Ele era o estranho em uma terra estranha que tenta desesperadamente se encaixar no cotidiano, enquanto esconde sua verdadeira e poderosa natureza sob uma aparência propositalmente comum e frágil. O conceito da identidade secreta foi talvez a maior revolução narrativa desse período inaugural. Para Jerry e Joe, a criação da figura de Clark Kent não era apenas um recurso inteligente de roteiro, mas uma forma de defesa psicológica contra a rejeição social. Era a expressão do desejo profundo de serem vistos como heróis valorosos, apesar de serem percebidos pela sociedade como jovens comuns, tímidos, desajeitados e totalmente despretensiosos. Shuster desenhava o que Siegel sonhava, e juntos eles canalizaram a angústia da Grande Depressão em um herói que podia saltar prédios e resistir a balas, algo que a classe trabalhadora da época desejava fervorosamente fazer contra a opressão econômica e política. Essa dualidade ressonou com milhões de leitores que também se sentiam invisíveis em um mundo hostil e mecanizado. Com o passar dos anos, o mundo mudou drasticamente e os heróis evoluíram junto com o clima global. Com o advento sombrio da Segunda Guerra Mundial, esses personagens deixaram de lutar apenas contra gangsters e empresários corruptos para serem recrutados para o esforço de guerra em escala mundial.
Um fato histórico fascinante e pouco discutido é que a capa icônica da primeira edição do Capitão América, que exibia o herói desferindo um soco potente no rosto de Adolf Hitler, foi lançada nas bancas quase um ano inteiro antes de os Estados Unidos entrarem oficialmente no conflito armado. Nesse período de turbulência, os super-heróis tornaram-se ferramentas essenciais de propaganda e manutenção do moral das tropas e civis. Muitos soldados levavam revistas em seus kits de suprimentos para os campos de batalha na Europa e no Pacífico, buscando conforto naquelas páginas coloridas. Para esses jovens em combate, os heróis eram símbolos vivos de patriotismo e da vitória inevitável da justiça global sobre a tirania do eixo. No entanto, o fim do conflito mundial trouxe um desafio existencial inesperado para as editoras. Sem um inimigo claro e tangível como o nazismo, o interesse do público por heróis justiceiros começou a diminuir de forma preocupante. Antes de continuarmos nossa exploração por essa jornada histórica fascinante, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo agora. Esse declínio pós-guerra foi apenas o prelúdio para uma era de censura rigorosa e ataques morais que transformaria a indústria dos quadrinhos para sempre, preparando o terreno para uma das crises mais severas que os super-heróis já enfrentaram em sua longa trajetória. Sem o brilho das vitórias militares, o gênero precisaria se reinventar ou morrer sob o peso do conservadorismo que estava prestes a surgir. Enquanto o mundo tentava se reconstruir após os horrores da guerra, a indústria dos quadrinhos mergulhou em seu momento mais sombrio. Na década de 1950, uma tempestade de conservadorismo varreu os Estados Unidos, personificada no Dr. Frederick Wertham. Em seu livro Sedução dos Inocentes, Wertham alegou enfaticamente que as histórias em quadrinhos eram as principais culpadas pela delinquência juvenil e por comportamentos desviantes. Esse pânico resultou na criação do Comics Code Authority, um órgão de autocensura extremamente rigoroso. A partir daí, qualquer violência ou temas maduros foram terminantemente proibidos nas bancas. O resultado foi uma era de histórias infantis que quase aniquilaram a relevância cultural dos super-heróis, forçando-os a um exílio criativo onde tramas bobas substituíam o peso dramático real de suas jornadas. Contudo, a necessidade de inovação surgiu através da lógica científica. Com a corrida espacial e o início da era atômica, nasceu a chamada Era de Prata. Os heróis deixaram de ser figuras místicas para se tornarem exploradores tecnológicos e espaciais. O Flash, como Barry Allen, e o Lanterna Verde, vivido por Hal Jordan, foram reimaginados com origens baseadas em acidentes de laboratório e física quântica. Essa transição refletia o otimismo tecnológico vibrante da época, mas também escondia uma ansiedade silenciosa sobre o que o poder nuclear e a ciência descontrolada poderiam causar à humanidade. O herói era agora o resultado de uma equação, um símbolo da inteligência humana, tentando domar forças elementais em um mundo cada vez mais técnico e dependente. A verdadeira revolução aconteceu nos anos 60, quando Stan Lee e Jack Kirby quebraram o molde dos deuses impecáveis. Na Marvel, eles introduziram personagens com problemas reais. O Quarteto Fantástico, em 1961, foi o marco dessa mudança radical. Eles não eram apenas combatentes, mas uma família disfuncional que discutia sobre o jantar e enfrentava crises financeiras. Pela primeira vez, o leitor via seres poderosos sentindo solidão e insegurança crônica. Essa humanização aproximou o extraordinário do cotidiano, estabelecendo que a vulnerabilidade emocional era tão importante quanto a força física absoluta. Nesse cenário, surgiu Peter Parker, o Homem-Aranha. Ele provou que adolescentes não precisavam ser apenas assistentes. Peter era o protagonista, mas sua vida heróica era constantemente sabotada por problemas mundanos. Bullying constante na escola, o cuidado com a tia idosa e a falta de dinheiro para o aluguel.
O lema de que, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, tornou-se o fardo existencial de um jovem equilibrando o dever moral com as dores do amadurecimento. O Homem-Aranha mostrou que o público desejava alguém que, mesmo escalando paredes, ainda tropeçava nas dificuldades da vida comum e nas injustiças do dia a dia. Conforme os anos 60 avançavam, os quadrinhos refletiram as explosivas tensões sociais. Os X-Men surgiram como uma alegoria poderosa para o movimento dos direitos civis. O debate ideológico entre o Professor X e Magneto representava as discussões reais sobre o futuro das minorias. Enquanto o Professor X defendia o integracionismo pacífico, Magneto acreditava na autodefesa radical contra uma humanidade preconceituosa. Os mutantes não eram apenas heróis, mas indivíduos perseguidos por serem diferentes, ressoando com todos aqueles que se sentiam marginalizados naquela época turbulenta. A década de 70 trouxe o ceticismo amargo da Guerra do Vietnã. A confiança nas instituições ruiu e os heróis refletiram essa queda de pedestal. O Capitão América passou a questionar as ordens superiores e o significado do patriotismo após a corrupção do caso Watergate. Até o Homem de Ferro, um industrial militar, enfrentou dilemas éticos profundos sobre suas invenções. Os justiceiros deixaram de ser agentes cegos da ordem para se tornarem a consciência moral da nação, muitas vezes agindo contra os governantes para fazer o que era certo. Essa jornada atingiu o ápice nos anos 80, com a desconstrução total do mito. Alan Moore, em Watchmen, e Frank Miller, em The Dark Knight Returns, destruíram a imagem do herói imaculado. Eles perguntaram: quem vigia os vigilantes? Essas obras introduziram o realismo sombrio, sugerindo que um homem vestido de morcego talvez não fosse um exemplo de sanidade, mas alguém perturbado por traumas. O heroísmo ganhou tons de cinza, com motivações ambíguas e violência gráfica, refletindo o cinismo da Guerra Fria e um mundo sem distinções simples entre bem e mal. A transição para o novo milênio foi marcada por uma reviravolta dramática, vindo de uma década de 1990 recheada de excessos que quase causaram o colapso total da indústria. A Marvel chegou a declarar falência oficial, uma situação desesperadora que a obrigou a vender os direitos cinematográficos de seus personagens mais valiosos para diversos estúdios de Hollywood. O que parecia ser o fim melancólico de um império foi a semente que salvou o gênero por completo. Filmes pioneiros como Blade, em 1998, e X-Men, no ano 2000, provaram de forma épica que o público adulto estava finalmente pronto para levar essas histórias a sério, fora das páginas de papel jornal. O realismo dessas adaptações preparou o terreno para uma mudança cultural sem precedentes na história moderna do entretenimento. O cenário mundial mudou drasticamente após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Em meio ao trauma global profundo, a necessidade por figuras que representassem esperança e resiliência absoluta tornou-se visceral para a alma humana em um cenário de incertezas. O Homem-Aranha de Sam Raimi transformou-se em um símbolo poderoso para a cidade de Nova York e para o mundo inteiro. Ver o herói balançando entre os arranha-céus não era mais apenas entretenimento passageiro. Era um lembrete visual de que a bondade prevaleceria sobre o caos. A partir desse momento crucial, o cinema de super-heróis deixou de ser um nicho para se tornar a principal forma de mitologia contemporânea da nossa sociedade globalizada. Essa ascensão culminou na construção do universo cinematográfico Marvel, um experimento narrativo audacioso que mudou para sempre a forma como consumimos mídia em larga escala. A história real por trás desse sucesso é recheada de riscos calculados e coragem. O Homem de Ferro, na época um herói de segundo escalão para o grande público mundial, foi a aposta de tudo ou nada para a Marvel Studios.
O sucesso estrondoso de 2008 não apenas lançou uma franquia bilionária, mas introduziu a ideia de um universo compartilhado, onde histórias interconectadas mimetizavam com precisão a complexidade das grandes sagas épicas presentes nos quadrinhos originais de Stan Lee e Jack Kirby. À medida que o gênero se expandia, a questão da representatividade tornou-se o pilar central. A importância da diversidade moderna refletiu uma audiência cada vez mais ampla e conectada, gerando um impacto social profundo. O impacto cultural massivo de Pantera Negra e Mulher Maravilha mostrou que heróis de diferentes etnias e gêneros possuíam o poder de inspirar milhões de pessoas que antes não se viam adequadamente retratadas na tela grande. Essas produções provaram que a identidade do herói é universal e que a força de uma história reside na sua capacidade de ecoar as diversas experiências humanas ao redor do planeta, seja nos cinemas tradicionais ou nas novas plataformas de streaming. Hoje, entendemos que os super-heróis funcionam como verdadeiros espelhos psicológicos de nossa própria consciência. Eles servem como testes de Rorschach para nossos próprios valores éticos e nossa capacidade de resiliência diante da tragédia pessoal. Projetamos nossas aspirações e medos nesses personagens emblemáticos, porque eles personificam dilemas que todos enfrentamos diariamente. Se o herói consegue superar a dor da perda e continuar lutando pelo que é correto, nós também sentimos que temos essa força interior latente. Eles não são admirados apenas pelo que conseguem fazer com seus dons, mas pelo que decidem fazer, apesar de suas fraquezas humanas inerentes. Essa inspiração transcende as telas e atinge o mundo real de formas práticas e tocantes. Existem inúmeros relatos de pessoas comuns que, inspiradas pelos valores de justiça e altruísmo, realizam atos extraordinários de caridade. Seja o voluntário que se veste de herói para visitar hospitais infantis ou o cidadão que se posiciona contra uma injustiça social em sua própria comunidade, a ideia central permanece inalterada. O superpoder real não é a capacidade de voar ou disparar raios, mas sim a escolha consciente de agir corretamente, independentemente das circunstâncias adversas que nos cercam no cotidiano. Ao olharmos para essa longa trajetória, desde os semideuses da antiguidade até os ícones tecnológicos de hoje, percebemos que os super-heróis nunca foram sobre o impossível ou o fantástico. Eles sempre foram sobre o que significa ser humano e a nossa eterna luta para sermos melhores do que fomos ontem. Eles nos lembram que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele, mantendo viva a chama do herói clássico. Agora, deixo uma reflexão final. Se você pudesse escolher apenas um valor de um herói para aplicar na sua vida hoje, qual seria? Conte para nós nos comentários qual personagem melhor representa a nossa sociedade atual e vamos continuar essa conversa instigante.